A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, estou gravando esse vídeo aqui, é um vídeo de ensino, um vídeo de estudos da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, para novos convertidos. E sagrada, Bíblia Sagrada, sagrada quer dizer moralmente pura, então algo, as Escrituras dignas de crença, digna de aceitação. Vamos orar para Deus abrir o nosso entendimento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estudaremos a Tua Palavra e em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho, nós te rogamos, segura nas nossas mãos e abre o nosso entendimento. Senhor, tira todo impedimento que nos impeça tanto de falar quanto de entendermos a Tua Palavra. E assim, ó Deus, ensina-nos a verdade, dá-nos de conhecermos a Tua verdade, visto que, conhecendo a verdade, seremos libertos. Como está escrito no livro de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Então liberta-nos de todas as mentiras e de todas as profanações que há nesse mundo através do conhecimento da Tua Palavra. Também derrama sobre nós o Teu Espírito Santo e nos enche com o Teu Espírito Santo, mantendo a Tua unção, a unção do Espírito Santo, ó Deus, sempre nova nas nossas vidas e nos dá vida e vida com abundância, pois o mesmo Jesus morreu para isso e ressuscitou para nos justificar. Te agradecemos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados, você que não pegou a sua Bíblia ainda, pegue a sua Bíblia e confira comigo. E eu vou falar hoje sobre a formação do homem, como Deus formou o homem. É algo que perturba a muitos que não têm o entendimento, a muitos descrentes. E quem sabe se você já é um crente que não entende, ou se você é um novo convertido que chegou à fé agora, eu vou te ajudar através da palavra de Deus a entender e não ficar mais com dúvidas. Livro de Gênesis, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E Gênesis quer dizer início, né? E no capítulo também de número 1, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 1, capítulo 1, versículo 26 e 27 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Queridos e amados, aqui Deus não criou o homem ainda. Deus está manifestando apenas a sua intenção em criar o homem. Por isso Deus diz, façamos o homem. Deus fala façamos porque não está feito ainda. Tem pessoas que perguntam assim, Deus fez o homem duas vezes, porque no capítulo 1 está dizendo que Deus criou o homem. Que realmente está dizendo aqui no final, macho e fêmea os criou, mas porém era só o planejamento de Deus em criar. Agora, nós iremos ler novamente, só para ficar claro, e vamos passar para o capítulo de número 2. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, você, é a imagem e a semelhança de Deus.
Então, vamos ver como é que Deus criou o homem, porque ali era só o planejamento. Agora sim, é o operacional, né? Deus entra realmente em operação e faz o homem. Gênesis, mesmo livro, capítulo de número 2, e o versículo de número... capítulo de número 4. Diz assim... Não, 4 não, vamos direto ao ponto. 6, capítulo 4, versículo 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Lê de novo só para a gente recapitular. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Versículo 6 diz assim: um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Não chovia de cima, o vapor subia, molhava a terra. Deus veio, pegou o barro molhado e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Primeiro, alguém pode falar, mas a Bíblia diz que foi do pó. Mas se a gente pegar muito pó, bastante pó, e colocar tudo em uma recipiente, vai virar, e molhar, vai virar o quê? Lama, vai virar barro. Então, aqui não se entende que foi o pó, aquele pó que fica voando. Entende-se que foi o barro, a terra. A própria terra, o Senhor foi lá, pegou e fez o homem. Para nos deixar mais claro, nós iremos para o livro de Ezequiel. Ezequiel fica depois de Eclesiastes, depois de Isaías, depois de Jeremias. Vem o livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 37, é uma palavra que Deus enviou ao profeta Ezequiel para os filhos de Israel, que diz o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. Então, até aqui nós entendemos que realmente o homem foi feito do pó, falando, né, de verdade. O homem foi feito do pó da terra. E é tanto que tudo que nós comemos vem da terra, mesmo que seja industrializado, mas primeiro teve que surgir a matéria-prima da terra para ser, né, industrializada até chegar nas nossas mesas. Então, primeiro, aqui, lá Deus tinha feito o boneco. Aqui era um exército, simbolizando Israel espiritualmente, né? Mas nós estamos falando literalmente para o entendimento dos irmãos. Não vamos nos avançar espiritualmente ainda, porque senão deixaria
alguns confusos, mas estamos falando literalmente. Depois a gente vê a outra parte. Não é que Israel estava morto assim nos ossos, só os ossos, sei que Deus foi lá e deu vida. Mas foi uma visão que Deus mostrou ao profeta Ezequiel, a situação espiritual de Israel, né? Mas aqui nós entendemos literalmente, falando e entendendo, nós entendemos que o homem foi feito do pó e simplesmente um boneco de barro sem o fôlego da vida, sem o espírito de vida. Aqui, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então era o ser humano, o homem, estava ali no chão, um boneco de barro, que não se mexia, que não se movia, que não fazia nada. Aí... E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, dize ao Espírito. Assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Versículo 10 do capítulo 37 do livro de Ezequiel diz assim. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército grande em extremo. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Primeiro que não diz aos espíritos de cada homem, diz, profetiza ao Espírito. E profetizei como me deu ordem, e o Espírito entrou neles. Que Espírito é esse? É o Espírito de Deus. O Espírito de vida, aquele mesmo Espírito que a Bíblia diz. E soprou Deus nas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, o Espírito de vida. E viveram. Por quê? Porque não tinham vida ainda. Eram seres mortos, entendemos. E se puseram em pé. Por que se puseram em pé? Porque estavam deitados. Um exército grande em extremo. Agora, só para nós entendermos essa parte, primeira parte, né? O Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. Aqui no livro de Eclesiastes, capítulo de número 12 e o versículo 7 diz assim: e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus com que o deu. Por quê? Porque Deus pegou o pó da terra, e quando nós morrermos para a terra, o nosso corpo voltará. Mas o Espírito de vida veio de Deus e, para a eternidade voltará. Claro que Salomão, por ser um rei, ele ainda não tinha o conhecimento necessário. Mas quando se fala que volte a Deus que o deu, não é que está falando que todos os espíritos que morrem voltam para Deus. Também não estou querendo dizer que eu sou mais sábio do que Salomão. Estou falando que nós estamos no século XXI. Muitos outros livros foram escritos e nós, com base em outros livros, podemos afirmar isso. Quando ele está falando esse espírito, volte a Deus, que Deus está falando o espírito de vida será retirado do homem. Não está falando do espírito do homem. Esse espírito do homem, conforme Romanos 9 e versículo 27, vai esperar o juízo final. Então espero, amados, que ficou claro. Qualquer dúvida, pode fazer a pergunta aqui embaixo, deixa o comentário. Estarei pronto para responder. Deus vos abençoe. E se alguns irmãos tiverem dúvida em outro assunto que leu na Bíblia, ou que o pastor pregou, e o irmão não entendeu e quiser tirar dúvida comigo, deixe a sua pergunta ou me peça para gravar o vídeo, estou à sua disposição.
Deus abençoe. Ore por mim, em nome de Jesus. Amém.